dar início, né, a mais um seminário teórico clínico, né, sobre autismo e psicose. E esse seminário, ele abordará o tempo da infância como parâmetro para a direção do tratamento, considerando a lógica do enlaçamento real, simbólico e imaginário, né? E aí, o título dele, né, é Tratamento Psicanalítico Virtual de uma criança com traços de autismo, né, onde Silvia, né, Severina Silvia Ferreira, escolheu para estar falando para nós, né, sobre esse tema. Silvia, psicanalista, linguista, membro de IPB, membro do NINA, professora da Unifafiri, professora convidada, faz parte do CRIV, enfim, é um currículo bem extenso que a maioria de vocês com certeza já conhece. Bom, então vamos dar mais dar início, né, a mais um. E aí, Silvia, você pode iniciar a sua bela apresentação, com certeza, né, para a gente. Obrigada, Luana. Muito obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui, ver pessoas que eu não vejo há muito tempo. Há pessoas que, de fato, não é, estão sempre próximas de mim, estamos sempre trabalhando juntas, mas há pessoas também que eu não vejo há muito tempo, como é o caso de Sônia Mota. Então, Sônia, obrigada por sua presença. Então, esse trabalho ele é fruto de uma pesquisa realizada no CISAM, que é o Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, ligado à Universidade de Pernambuco, e é onde o PREO Recife tem um trabalho já há muitos anos, não é? Que vem se realizando há muitos anos. E na última pesquisa que foi realizada pelo PREO Recife, alguns casos clínicos foram escritos a partir dessa pesquisa, e esse é um dos trabalhos clínicos que foi escrito, tá? Então, de fato, é uma reapresentação, porque esse trabalho já foi apresentado na Jornada Freud-Lacaniana de Recife, o ano passado, não é? Em 2024, ele também está publicado no site do NINA. Embora hoje eu faça alguns acréscimos a esse trabalho inicial, tá? A essa escrita inicial. Então, eu vou começar. É, Luana e Eli, eu não sei se o melhor é que as pessoas interrompam a minha leitura para fazer alguma questão ou algumas considerações, ou no final da apresentação. Seria melhor no final, não, Silvia? Para a gente poder finalizar o trabalho, que às Tudo vezes é bem. tão instigante os comentários e a discussão que termina que não dá tempo, né, ler tudo. Tudo bem. Então, vamos fazer assim. Então, tratamento psicanalítico virtual de uma criança com traços de autismo. Este trabalho é derivado dos resultados da pesquisa Tratamento Psicanalítico Virtual de Crianças com Traços de Autismo durante a pandemia da Covid-19, realizada no Centro Universitário Integrado de Saúde, Amaury de Medeiros, CISAM, UPE, e conduzida pelo PREO Recife. Essa pesquisa mostra, entre tantos outros benefícios, como os recursos tecnológicos, se bem usados, podem contribuir para o apaziguamento do sofrimento humano. Ao mesmo tempo, sua realização põe em debate o discurso da psicanálise em nosso tempo.
Minha perspectiva neste trabalho, como a de todo sujeito, como a de todo autor, é determinada pelo fantasma que me concerne. Mas, para que minha produção não seja reduzida ao fantasmático, é que a ponho em debate. Após um ano de pandemia iniciada em 2019, todos os indicadores que mediam o desenvolvimento infantil e adolescente tinham recuado. Aumentaram o número de crianças com fome, isoladas, abusadas, ansiosas e que viviam na pobreza. O acesso à educação, à socialização e aos serviços essenciais, como saúde, nutrição e proteção, havia diminuído drasticamente, segundo o alerta da Unicef, em nota divulgada em 11 de março de 2021. Aspas. Diz a Unicef. A pandemia atrasou o desenvolvimento infantil e ameaça uma geração. De outra parte, a pandemia do coronavírus escancarava os casos de agressões e abusos sexuais contra crianças. Os conselhos tutelares de todas as regiões da cidade de São Paulo, por exemplo, viram o número de denúncias de violência infantil crescer exponencialmente. O isolamento social trouxe o agressor para dentro de casa. Aspas. O pai, que tinha um histórico de violência, trabalhava fora. No último ano, o agente violador fica mais em casa e, com isso, aumentam os casos de agressão. Além disso, muitos pais passaram a descontar as insatisfações e frustrações nos filhos, espancando-os muitas vezes. Também houve um aumento significativo da violência doméstica contra mulheres, que impacta diretamente no crescimento das agressões contra crianças. Esse é um dado da Rede Nacional de proteção à primeira infância. A dependência total de cuidados de proteção expõe a vulnerabilidade da criança. As situações excepcionais, como as de uma pandemia, constituem um risco adicional à vida e ao psiquismo dos pequenos. A criança com traços de autismo aparecia então como mais frágil ainda, na medida em que precisava lidar não apenas com o sofrimento causado pelos entraves à sua constituição psíquica, mas também com as respostas que precisava oferecer ao outro, seus cuidadores parentais, e ao mundo num momento traumático como o da pandemia da Covid-19. Em sua extrema carência e muitas vezes vitimada pela pobreza, essa criança precisava de uma atenção especial e particularizada dos serviços de saúde pública. Enquanto isso, a demanda de tratamento crescia significativamente. Diante do real que se apresentava e em face do isolamento social determinado pelas autoridades sanitárias, o atendimento à distância passou a ser a única via de acesso às crianças e às famílias em sofrimento. Surgiu assim a ideia do tratamento psicanalítico virtual de crianças com traços de autismo, o que envolvia a pesquisa, a clínica e a participação da psicanálise no serviço público de saúde, isto é, o exercício da psicanálise e extensão. As crianças eram encaminhadas aos pesquisadores e clínicos do Preu Recife pelo Ambulatório de Pediatria do CISAM UPE, a quem agradecemos já a acolhida. A pesquisa foi norteada pelo seguinte questionamento: crianças que revelam traços clínicos característicos de autismo
podem apresentar evolução positiva ao receberem tratamento psicanalítico na modalidade virtual. Durante a pandemia da Covid-19, alguns dos objetivos da pesquisa buscavam descrever, no final do primeiro ano de tratamento, a evolução das crianças mediante a produção de casos clínicos. Este trabalho constitui a escrita de um desses casos. Os primeiros organizadores psíquicos. Há alguns anos, a análise de filmes familiares de bebês que se tornaram autistas permitiu aos estudiosos da psicanálise verificar a existência de sinais de alerta que podem estar na origem do desenvolvimento de autismo, como a ausência da capacidade de provocar a interação com o cuidador materno. Nos filmes examinados, os bebês não iniciavam e tampouco suscitavam nos pais a comunicação pelo olhar, por sorrisos, por vocalizações ou por gestos e movimentos. Do mesmo modo, não participavam espontaneamente dos chamados jogos orais primitivos, que consistem em brincadeiras nas quais a mãe revela um prazer imenso, intenso em mordiscar partes do corpo do bebê, enquanto se dirige a ele, chamando-o de neném gostoso de morder e comer. Nesses jogos, a criança ativamente oferece os dedos dos pés ou das mãos, ou levanta a barriga na direção do rosto da mãe para que ela possa devorá-lo, enquanto os dois partilham olhares, sorrisos, vocalizações, fala e gozo. A presença desses sinais comunicativos mostra que o bebê, com desenvolvimento típico, chega ao terceiro tempo do circuito pulsional, isto é, há um tempo em que se faz olhar, se faz ouvir, se faz devorar, em síntese, de modo ativo, se faz objeto do gozo materno. É um momento em que se pode observar o enlaçamento pais-bebê. Os sinais comunicativos precoces correspondem aos primeiros organizadores psíquicos que se atualizam nos modos de interação presentes nas primeiras brincadeiras, através da pulsão oral, nas trocas de olhar, através da pulsão escópica, e nas trocas vocais, através da pulsão invocante, desenvolvidas entre o bebê e seu cuidador materno ou paterno. A não instauração desses primeiros organizadores psíquicos constituem traços autísticos que podem acarretar entraves à construção psíquica e à constituição subjetiva da criança, e, consequentemente, ao estabelecimento do laço social. Esses entraves podem se manifestar nas perturbações da fala e da linguagem, nas dificuldades de interação e comunicação associadas à recusa do olhar e da voz e à ausência dos jogos orais primitivos ou nas dificuldades de aprendizagem ou nas estereotipias ou em outros traços característicos de autismo, entre os quais o retraimento e a imutabilidade. São, em suma, manifestações clínicas indicativas de problemas no desenvolvimento associados a quadros de autismo, embora não limitadas a esses quadros. Tá? E aí eu faço questão de enfatizar essa última frase. São manifestações clínicas indicativas de problemas no desenvolvimento associadas
associados a quadros de autismo, embora não limitadas a esses quadros. O caso clínico: o menino que pedia um olhar. Bonito é o nome que eu dou à criança. Estava com 1 ano e 9 meses quando ocorreu a primeira entrevista preliminar com sua mãe, realizada através de chamada de celular. Dê ali o meu telefone para eu gravar. Diana, que é o nome que eu dou à mãe, revela que quando se descobriu grávida, considerou, aspas, o mundo caiu. Conta que fez uso de vários abortivos, somente vindo a desistir de sua intenção de não ter a criança, quando foi verificado que o coração dele ainda batia. Levou a gravidez adiante, mas estava decidida a dá-lo em adoção. Diana narra com simplicidade e espontaneidade. Nos 3 primeiros meses após o parto, a mãe não queria ver o bebê, que era cuidado por uma tia e pela avó de Diana. Diana chorava muito, entrou em forte depressão. A criança não mamou e teve muita dificuldade em aceitar a mamadeira. O pai da criança nunca assumiu a relação com Diana. Ele também é pai de seu primeiro filho, uma criança diagnosticada como autista grave. Esta criança sempre esteve aos cuidados da avó materna, assim como o irmão mais novo permanecia, no caso bonito, na maior parte do tempo sob os cuidados de uma tia. Diana comenta as críticas que recebe por não cuidar ela mesma dos filhos, mas ela se justifica alegando que precisa trabalhar. Após um intervalo de 4 semanas, durante o qual Diana não atende às chamadas telefônicas de WhatsApp agendadas semanalmente, ocorre a segunda entrevista preliminar com a mãe. Ela apresenta, então, as seguintes queixas a respeito de Bonito. Bonito não fala, um pé é menor que o outro, por isso cai muito. E ela diz, falta um suporte, não é? E essa é vamos dizer, é uma fala importante da mãe, não é? Quando ela se refere a isso, como falta um suporte. Ele dormia bem, depois de um tempo começou a chorar, chora muito. A médica afirma que ele tem traços de autismo, mas considera ser cedo para definir um diagnóstico. A médica, ele mexe em tudo. Ele é um pouco diferente. Ele é pouco interativo. Está na escola, mas não fala. Ele fala gagal. Tudo para ele é gagal. Tem hora que ele regride. Ele fala, mas a gente não entende. A gente diz, não bonito, não bonito. Ele não entende. É como se não entrasse na cabeça dele. Retomando o relato, Diana acrescenta, aspas, ele está querendo começar a falar. Tenta dizer, não vai não, mamãe. Mas não é como deveria sair. Ele fala bem embolado. Ele é carinhoso, prossegue Diana. Quando a gente fala com ele, muitas vezes ele não olha. Há momentos em que é como se a gente estivesse falando e ele não estivesse ouvindo. Vira o olho e fica parecendo olho branco. Ele para mesmo. A gente diz bonito, bonito, mas ele não responde. A primeira sessão com Bonito, também através de chamada de voz e de vídeo pelo
celular da mãe é realizada alguns dias depois. Observo que Bonito não é indiferente à minha presença remota. Não há uma recusa ativa do meu olhar e da minha voz. Bonito mostra atenção aos brinquedos que lhe apresento. Ele também tem seus brinquedos e brinca com eles. Num dado momento, pede algo, mas não está claro o que ele quer. Chora um pouco, até que a mãe se dá conta de que ele pede água. Ele toma a água que a mãe lhe oferece. Em seguida, vai até a porta da entrada da casa e joga uma girafa. A mãe diz que é um truque dele para sair. Um menino passa em frente à casa e ele diz tchau. Pouco depois, a mãe diz que ele está com soninho. No final da sessão, mandado pela mãe, ele me diz tchau. Bonito é um garoto bonito e forte. O atraso na fala não parece tão intenso quanto relatado. A criança dá sinais de que está na linguagem e revela uma certa abertura à minha invocação. Na segunda sessão, a criança aparece de um lado para o outro da sala, carregando um pacote de fraldas. Está sempre pedindo para ir ao terraço, onde há uma grade de onde ele pode ver as crianças que vão para a escola ou outra pessoa que caminha pela rua. Parece não se interessar pelas canções que canto para chamar a sua atenção. A mãe diz que ele adora cantar parabéns. De fato, esta canção atrai um pouco a atenção dele. Ele brinca com um cavalinho, fazendo movimentos de ida e volta. Tento participar da brincadeira, pondo significantes e atribuindo sentidos aos movimentos que Bonito imprime ao cavalinho. Como o avô de Diana está na sala, ele está numa cadeira de rodas enquanto se recupera de fraturas provenientes de uma queda. Eu o cumprimento e ele responde. Pouco tempo depois, Bonito bate a cabeça na parede e chora. Falo com ele e ele olha para mim por breves instantes. Neste dia, a criança está sempre em movimento, há pouca interação e pouca atenção à analista. Relação com a presença do bisavô, eu me pergunto. As sessões com Bonito, esteja ele na casa da mãe, na casa da tia ou da avó, não é? Há sempre essa irregularidade com relação ao local onde a criança se encontra, são marcadas por faltas constantes e às vezes sucessivas. Nas sessões de que participa, há variações quanto à sua responsividade e iniciativas, ora maior, ora menor. No entanto, a fala vai pouco a pouco evoluindo, o não aparece e ele usa a negativa para comunicar o que não quer. Um certo brinquedo, por exemplo. Passados alguns meses, ele começa a me mostrar alguns brinquedos de sua preferência. Carros, animais como bois e dinossauros, super-heróis. Constrói cenas de lutas entre os animais e bonecos, tecidas com muitos socos, agressões e mortes, acompanhadas de vocalizações. Lançando e relançando olhares para a tela do celular, ele procura se certificar de que estou atenta e participando. Num dado momento, passa a usar palavras entre aspas, para me convocar. Ele diz: olha, 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 olha. Ele repete. Considero essas manifestações como um aparecimento dos primeiros organizadores pulsionais
particularmente dos objetos olhar e voz em funcionamento. Sua produção linguística, não é, o oia, apesar da ausência de consoantes, apresenta significado e direcionamento. Ele se faz ver, ele se faz ouvir. Nessa ocasião, Bonito tem quase 3 anos de idade. Direção do tratamento. A direção do tratamento de Bonito foi baseada na concepção de tempos do sujeito, tempos que não estão atrelados à idade da criança, idade cronológica, mas à lógica da estrutura ou estruturação real, simbólico e imaginário. Trata-se dos tempos do real, dos tempos do simbólico, da constituição da imagem especular, dos gozos, da organização pulsional, ainda que a referência aqui, no que se trata, no que diz respeito às pulsões, seja ao sujeito acéfalo da pulsão, não é? E também da produção do grande outro. Para além de qualquer indagação sobre o diagnóstico, o fator temporal permitiu ao clínico indagar: em que tempo encontra-se essa criança recebida para tratamento? Com 1 ano e 9 meses, podia-se ler em Bonito um sujeito cuja travessia do tempo da infância estava em atraso. As intervenções da analista tiveram como horizonte o atravessamento pela criança dos tempos que lhe permitiriam seguir adiante. Elza Coreá, já em 1997, considerava importante distinguir o ínfant do bebê. Ela dizia nessa ocasião: embora o termo bebê recubra parcialmente ou substitua o termo ínfans, os dois termos não são sinônimos. O que distingue o ínfans, afirmava ela, é a sua particular receptividade às marcas do simbólico e é o peculiar efeito que essas marcas produzem nele, transformando-o em sujeito, como efeito da marca do significante no real. Enquanto o ínfans é um puro objeto no real, passível da marca do simbólico, um bebê é um ínfans recoberto pelo envoltório imaginário, não é? E aí eu chamo a atenção de vocês para isso que ela diz. Um bebê é um ínfans recoberto pelo envoltório imaginário com o qual é olhado pelo adulto. O destino do bebê como futuro sujeito é escrito nas marcas fundantes que imprimem sobre o seu corpo no real os atos dos adultos em relação a ele, atos cujo conteúdo e qualidade irão apresentar diferenças em função daquilo que significar para o adulto a imagem que vê nesse objeto bebê que tem diante de si. É uma citação ainda de Elza Coreá. Esse desenvolvimento conceitual lacaniano, pontuado por Coreá, conduz à seguinte conclusão: o bebê é um ínfans, isto é, um puro objeto no real que, recoberto pelo envoltório imaginário com o qual é olhado pelo adulto, é possível da marca do simbólico. O bebê é, portanto, efeito da conjugação de 3 registros: real, imaginário e simbólico. Assim, o destino do bebê como futuro sujeito, está na dependência da sua relação ao grande outro primordial, aquele que,
com seu desejo, fantasias e cuidados, se volta para a criança. O significante bebê é recorrente na obra freudiana. Em formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, por exemplo, Freud apresenta a sua noção de bebê, fazendo referência ao predomínio do princípio de prazer no início da vida. Freud constrói aquilo que ele chama de ficção. Inicialmente, há uma organização que negligencia a realidade do mundo externo porque é escrava do princípio do prazer. E conclui: a utilização de uma ficção como esta justifica-se quando se considera que o bebê, desde que se inclua o cuidado que recebe da mãe, quase realiza um sistema psíquico desse tipo. Assim, Freud coloca como fazendo parte integrante da organização psíquica do bebê os cuidados maternos, que exigem do cuidador uma relação ao real do bebê, ao imaginário posto sobre o bebê e ao simbólico dirigido ao bebê. Como sabemos, Lacan, durante toda a sua obra, vai trabalhar em torno do aprimoramento conceitual desses três registros, dando destaque preliminarmente à primazia do simbólico, em seguida, destacando a importância do imaginário para, no final do seu percurso, privilegiar o domínio do real. Acompanhamos o entendimento de Lacan de que, na relação com a criança, os três registros entram em funcionamento de modo interdependente, produzindo como efeito a constituição de um novo sujeito. Vejamos como os registros do real, imaginário e simbólico entram em funcionamento numa cena como a seguinte. Então, eu dou a essa cena o nome de um bebê guloso e apetente. Uma criança está com 1 mês e 12 dias. Está amamentando. Desculpa, esse é um lapso que eu sempre cometo. Ele não está amamentando, ele está sendo amamentado, tá? Ele mama, embora a gente possa presumir que quando o bebê mama, não é? Se por um lado ele mama, por outro lado ele está amamentando a mãe, não é? Bem, a amamentação se desenvolve naturalmente após o momento inicial em que mãe e bebê procuram ajustar seus corpos, ele tentando alcançar e abocanhar o mamilo dela e ela, com seus movimentos, facilitando o encontro da boca do bebê com o seu seio, enquanto fala em manhês. Ponto, ponto, ponto. A emissão rápida das palavras no início do turno de fala, não é? Ponto, ponto, corresponde ao tempo em que os dois estão se ajustando seus corpos, e a emissão mais lenta, ponto, ao momento em que a criança, afinal, consegue sustentar o seio na boca e começa a sugar. Suga com tanta avidez que é possível escutar os ruídos de sucção e deglutição, que é o que possivelmente faz a mãe sorrir para o filho, acariciar-lhe a cabeça e dizer: "Tô com fome, tô, tô com fome." Respondendo, o bebê vocaliza e volta a mamar. Temos aqui um bebê que mama,
não é? É o real do bebê, ou seja, há nesse momento a procura de satisfação de uma necessidade corporal e uma mãe que formula em seu imaginário a construção de um bebê faminto que ela pode satisfazer e que coloca uma voz de encantamento na sua fala, simbólico, para exprimir o gozo que o olhar dirigido ao bebê deixa transparecer. Essa passagem revela que a mãe trata o bebê operando simultaneamente nos três registros. A gestualidade, o ritmo e as enunciações proferidas mostram que existe ali uma criança faminta, real do corpo, gulosa e apetente, imaginário, a quem se pode falar, e aí aparece o registro simbólico. Simultaneamente, a mãe percebe-se como causa do prazer do filho. Falar em mãez, por outro lado, é uma maneira de distanciar-se do que há de real na criança. Ou seja, é a maneira inventada pela mãe para tornar o filho menos real. Por isso, é difícil para uma mãe aproximar-se ou reaproximar-se de um filho internado na UTI, pois a visão dos aparelhos e equipamentos ligados ao bebê pode impedir ou até mesmo destruir a capacidade materna para ver no filho a criança imaginária. Ali parece somente existir um puro real impossível de ser abordado. A introdução no mundo simbólico se dá na medida em que o bebê tem suas próprias expressões, gestos, vocalizes, olhar, tomadas pela mãe como sinais comunicativos de fome, de mal-estar, de satisfação, etc. Lembrando o caso de Bonito, quando do seu nascimento, sua mãe foi tomada por um possível quadro de depressão. Ela não suportava ver o bebê e cuidar dele. De onde vinha o horror que o tornava insuportável aos olhos e cuidados maternos? Como tecer um imaginário sobre o real do corpo de um bebê que causa horror? Um funcionamento imaginário da função imaginária provavelmente entrou em colapso nessa mãe. Atualmente, a mãe fala com convicção da existência de uma suposta seletividade alimentar da criança. Ao mesmo tempo, Bonito se apresenta com excesso de peso e sempre é visto devorando refrigerantes, salgadinhos, pirulitos e produtos industrializados. A seletividade alimentar é um indício para a mãe de que a criança apresenta e continuará apresentando no futuro problemas no desenvolvimento. E, embora orientada a consultar uma nutricionista disponível no centro de saúde onde a criança está cadastrada, a mãe resiste ao fazê-lo, como sempre resistiu a dar início ao tratamento fonoaudiológico da criança. Bem, estou repetindo alguma coisa aqui. Eu vou pular o próximo parágrafo, porque ele já está, eu já li antes, tá? Então, o bebê, sabemos, é afetado pela fala do grande outro, do que dá testemunho o enlace do significante com o corpo. Enunciações como você parece um moranguinho, ou você é ruim de comer, ou mesmo ele tem seletividade alimentar, bem revelam como as palavras imprimem marcas no corpo.
Há cerca de alguns meses, estando bonito em atendimento presencial, ele chega ao consultório usando o colar que identifica uma criança autista. Surpresa, porque eu mesma ainda me interrogo sobre a hipótese diagnóstica atribuída à criança, pergunto a razão pela qual ele está fazendo uso do colar. Ele responde: Minha mãe disse que eu sou autista. Respondo: É mesmo? Bem, as mães também podem se equivocar. Ele replica, muito convicto: Eu sou um autista bonito. Eu me pergunto se, além da necessidade de recebimento do benefício que garante uma melhor condição financeira para a família, que construção imaginária materna é tecida em torno da criança atual e seu destino? A de um mau destino? Para Freud, tornou-se claro muito cedo que o comportamento da criança não resulta unicamente do desenvolvimento de seu sistema nervoso, posto que a relação que a criança estabelece com a figura materna tem igualmente um papel decisivo. Em toda sua obra, ele chama a atenção para a importância das experiências precoces infantis. Lacan vai ampliar e formalizar o entendimento freudiano ao mostrar como é decisiva para a constituição subjetiva da criança a constelação imaginária da experiência inicial mãe-bebê, não é? No seminário 4, Lacan vai falar bastante sobre a questão do real, simbólico e imaginário e vai destacar essa situação que é, vamos dizer, frequentemente e essencialmente encontrada na relação mãe-bebê, a qual Lacan vai chamar constelação imaginária inicial. Bem, é isso. Obrigada pela atenção. Obrigada, Silvia, pelo trabalho excelente. Cada vez que a gente vai, tem coisas que a gente vai, que já escutou, mas a gente vai escutando de uma maneira diferente, né? A cada vez que vai vendo as suas apresentações. Muito bom. Vamos iniciar as discussões. Quem gostaria de iniciar? Bom, eu sempre inicio, mas só para dizer que eu já tinha esse trabalho de Silvia já tinha sido apresentado numa reunião nossa de, eu acho que do PREO, e que agora ficou mais claro ainda, porque parece, se eu entendi bem, houve alguns acréscimos nesse, eh, nesse novo texto, e eu achei excelente, muito claro, e realmente a questão do real, simbólico e imaginário fica claríssimo nesse texto que ela vem apresentando hoje. Parabéns, Silvia, e vamos ouvir os outros colegas, né? Da última vez, eu tive alguma coisa a acrescentar, a perguntar, aliás, mas agora para mim ficou muito claro. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Eu levantei a mãozinha, Luana.
Ai, a Cláudia, eu não tinha visto. Vamos lá. É, eu achei interessante a forma de atendimento, porque para mim sempre foi uma questão assim, é possível se atender uma criança com sinais de autismo virtualmente? Eu até cheguei a perguntar a Silvia, mas não, assim, a gente estava conversando por WhatsApp, não era o local. Mas ela agora respondeu e respondeu de uma forma completa, né? Sim, é possível, né? Da forma que ela demonstrou, é possível e deve haver também outras formas de concretizar esse atendimento, né? Para que, assim, tem locais que as mães, em momento que os cuidadores não podem sair com essa criança, não têm condições. E o celular, hoje em dia, qualquer um tem. E esse atendimento pode se dar através de celular. Eu achei bem interessante isso, e para mim foi. Maria Silvia arrasa, né? Eu vou dizer o quê? Dizer que ela arrasa e pronto. Obrigada. Obrigada, Maquiné. Obrigada, Cláudia. Alguém mais? Eu não sei se eu não escutei bem. Eu queria saber a pergunta que Maquiné fez e que disse que está satisfeita com a resposta. Eu perdi um pouco, Silvia. Não sei Ou eu se vi ela uma poderia notícia. responder. Tu poderia repetir, Maquiné? Quem é que está falando? Que eu não sei, não estou nem identificando. Quem Maria, está É Mariel, Mariel Maquiné. A Mariel. Não, porque esse texto eu entendi assim, que esse texto de hoje, Silvia fez alguns acréscimos, né? Eu entendi assim. Então, o que é que acontece? Por ela ter feito alguns acréscimos, ficou para mim claro a questão desse enlaçamento real, simbólico e imaginário, tá? Ficou muito claro e eu vi que e daí eu não tive mais outra questão, porque antes eu tinha colocado alguma questão que eu já nem me lembro mais, que foi respondida na hora, mas dessa vez o texto está tão claro que eu não tenho o que perguntar. Está entendendo? Para mim, no meu interesse, eu não tenho o que perguntar, porque está claro. Vou perguntar o quê? Não tem, tá bom. viu? Foi por Obrigada, isso, Maquiné. acho que foi isso que eu disse, que eu achei que dessa vez está muitíssimo dito o que esse lançamento, porque eu me interesso muito por essa questão do real simbólico imaginário, que aqui, né, é um dos meus da parte da obra de Lacan que eu gosto muito, que me interesso. Inclusive no Preô já fiz alguma coisa sobre isso daí para vocês, né? Eu acho isso simplesmente fantástico. É De só fato, isso. Ok, eu também. Maquiné. É bem fantástico. Vai fazer alguma questão, Mariel? Não, era só para me esclarecer, porque eu também tenho bastante dúvidas em relação a esse laço aí, essas questões, mas eu acho que Maquiné traduziu bem o que Silvia apontou. Obrigada, Ed. É, Ô, Silvia, parabéns, né? Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto demais da tua escrita. Na realidade, eu gosto bastante, né? De tudo que você faz. Mas a tua escrita é um espetáculo. Ave Maria, viu? Um dia eu chego lá, mas vamos lá. Silvia, uma questão que, em relação ao atendimento de E Bonito, paga com Pix para foi... mim, vai, que é a minha cópia da carteira em PDF. O que é isso? Que Ah, conversa só um é essa? pouquinho.
se tem alguém aqui falando. Rápido, rápido. Luciana, é Luciana que está com o microfone aberto. Eu estou tentando localizar para poder a gente fechar, mas eu não consegui ainda localizar. Mas eu acho que foi. É, em relação ao atendimento, já foi, teve algum momento antes da pandemia presencial ou não, só pós-pandemia? E outra questão também seria uma dúvida, que é mais uma questão de uma dúvida aí em relação à questão, eu queria que tu falasse um pouquinho da transferência aí, né, em relação ao atendimento de Bonito, e se a mãe tinha algum acompanhamento, Silvia. Ele não entendi a primeira questão. Com relação à segunda questão, não é? Essa mãe, não é? Tem alguns anos que eu acompanho a criança. Essa mãe tem sido ou vem sendo frequentemente eh, convidada, não é, a fazer o seu próprio acompanhamento, não é? O seu acompanhamento pessoal. Inclusive, nós fizemos, não é, ofertas de instituições que poderiam recebê-la, não só receber a mãe, mas a tia da criança, que é quem fica a maior parte do tempo com a criança, mas essas propostas nunca foram aceitas. Só muito recentemente é que ela começou a ser acompanhada, não é? Por uma colega, mas, vamos dizer, no mesmo formato, ou seja, de Muito faltas massa. frequentes, não é? Então, eu diria que, do ponto de vista da transferência, não há uma transferência, vamos dizer, completamente estabelecida entre a mãe e a terapeuta, não é? Mas o que permite que o tratamento avance é a transferência da criança para a analista, não é? Então, não há dúvidas de que a criança tem essa transferência muito forte, não é? E muitas vezes ela vai levar a criança para a sessão porque a criança insiste muito. Mas eu localizo nessa mãe uma dificuldade com relação à maternidade, ao exercício da maternidade, não é? Tanto que não é ela a principal cuidadora dos filhos, não é? E, ao mesmo tempo, a questão feminina nela é muito forte, não é? Quer dizer, ela é muito voltada para os relacionamentos afetivos, não é? Geralmente através de escolhas, vamos dizer, muito mal sucedidas. Então, aquilo que a gente espera, né, de uma divisão equilibrada, entre aspas, equilibrada, entre maternidade e feminilidade, a gente não percebe isso nessa mãe, né? Então, a porção feminina dela é muito mais forte, mas, ao mesmo tempo, muito complexa pelo fato de que as escolhas que ela faz não são boas escolhas, né? Nem para ela, nem pensando, por exemplo, em algo que poderia levar a, vamos dizer, a construção de uma família, não é? Por exemplo, um companheiro que aceitasse ficar com ela e com os filhos, não é? Quer dizer, os companheiros são sempre pessoas com que ela mantém relacionamentos isolados, eu digo, fora da presença das crianças, e sempre companheiros que sempre, não é, é, cujas relações terminam de uma forma muito prejudicial, inclusive para ela, né? Uhum. E a primeira pergunta, Elisângela, que Silvia não entendeu, qual foi a primeira pergunta? Era sobre o primeiro atendimento dele, se foi iniciado remotamente
né? Ou Sim. se tinha tido antes um presencial. Não, o tratamento começou no formato virtual, justamente para responder aos objetivos da pesquisa, né? A pesquisa era o tratamento psicanalítico através do formato online. Então, essa criança não poderia ter sido atendida presencialmente antes. Agora, Uhum. a pesquisa previa que o tratamento seria realizado durante um ano, não é? E que após esse ano e após colhidos todos os resultados referentes ao tratamento realizado durante o primeiro ano, a criança poderia ir para o presencial, em função também do fato do fim da Covid, né, da pandemia. Então, hoje ele é atendido presencialmente. Silvia, terminou? Obrigada. Respondi. Terminei, meu amor. Terminei Somente sim. uma Obrigada. pergunta, somente uma pergunta para a Silvia. Silvia, você falou esse tipo de relacionamento que ela mantém com as pessoas, né? Os homens com que ela convive, com ela tem interesse. Essa senhora, ela você falou que o prejuízo para ela é um prejuízo para ela esses relacionamentos e também para o filho, né? Os filhos, porque ela tem dois. Então, desse menino, é esse menino que é questionado na escola sobre o fato de o pai nunca estar presente às reuniões, não é isso? Não foi isso, não é isso também que esse prejuízo, a criança nunca sabe quando é que esse pai virá para a escola. Então ele é um pouco zoado, como se diz, é um pouco como é que diz? Eu nem sei agora. É um pouco É o bullying. é o bullying, porque o pai não está presente essas reuniões, né? O bonito sempre está chateado com essa história, né? A criança não traz nenhuma queixa nesse sentido, não é Não, da né? outra. É porque Agora, essa eu, queixa, ah, essa queixa era, não é? Ainda é, mas já foi muito mais frequente na mãe, a mãe, é isso mesmo, na mãe, que do esse pai não pai, dá essa assistência. não é? Uma queixa frequente sobre a ausência do pai na vida das crianças. Uhum, uhum. Mas, ao mesmo tempo, era possível perceber que a falta de que ela sentia, era desse homem na vida dela, mais Aham. do que a presença Hum, do pai na vida das crianças, aham. Tá não certo, quer é? Há dizer. uma queixa também muito clara com Uhum, relação à falta de assistência financeira, aham. mas, ao mesmo tempo, ela nunca, vamos dizer, cobrou essa assistência financeira judicialmente. Uhum. É o caso sério. Então, isso aí para mostrar o prejuízo, né, para ela e para os filhos dessa pouca falta de compromisso, né, e a questão das escolhas dela, a dificuldade nessas escolhas. Mas é isso. Silvia, Oi, Maria. queria. Oi, também quero agradecer muito esse trabalho que realmente está primoroso. Me ajudou bastante na compreensão. Gente, desculpa a zoada que o vizinho tem um galinheiro e fica muito Uh, barulhento. É, mas eu agora
fiquei pensando nessa questão quer dizer, a criança não traz uma queixa sobre a presença ou ausência do pai, mas isso vem bastante, especialmente no início, como queixa da mãe. Mas daí é possível pensar que isso entre, quer dizer, essa queixa da mãe entre no imaginário e mesmo simbólico que ela transmite para o filho, ou não? É, veja, tem, a gente pode ver por esse viés, e o outro viés seria o seguinte: crianças da comunidade onde Bonito vive, não é? A escola da comunidade onde que ele frequenta, é muito comum a ausência de pais da criança, não é? É muito comum a separação dos pais. É muito comum as recomposições familiares. É muito comum as crianças que são irmãos terem pais diferentes. Tá? Então, do ponto de vista do social que a criança frequenta, a gente pode dizer que isso é algo que, pela frequência, não interroga mais a criança. Tá certo? Bem, para você ter uma ideia, eu só consegui falar com esse pai 2 vezes durante todo esse tempo de análise da criança. Bem, com relação ao viés que você traz, eu fico me lembrando, não sei se isso pode responder a sua pergunta, mas eu fico me lembrando de 2 coisas que Lacan diz. Primeira, é, ele fala de uma constelação imaginária importante que deve existir entre mãe e bebê no início da vida. Qual é a condição para que exista essa constelação familiar? A condição é que essa criança signifique alguma coisa para a criança da ordem do falo, não é? É preciso que essa criança venha como resposta ao que falta a essa mulher, não é? Enquanto fala. Então, essa é a primeira condição. Se a criança ocupa esse lugar de objeto fálico, o imaginário vai ser rico, não é? Então, o que é que acontece? A mãe coloca o bebê no lugar desse objeto fálico. E o que é que Lacan diz? A criança entra no engodo, não é? A criança entra no jogo da mãe, se fazendo objeto do desejo da mãe, como objeto que pode completar a mãe. Então, havendo essas condições, o imaginário pode, então, vamos dizer, se desdobrar, tá certo? Então, isso parece não ter havido no caso de Bonito. Segundo ponto, Lacan vai dizer que, aí eu vou utilizar a minha terminologia, que para mim é mais fácil de entender, que para que haja o nascimento do simbólico na criança, não é? Para que ele dê entrada no simbólico, é preciso que aquilo que é construído em termos de conversações ou protoconversações entre mãe e bebê alcance o estatuto de uma determinada série. Exemplo, Bonito queria água. A mãe não estava entendendo o que ele queria. Ele chora e a mãe não sabe o que ele quer. Depois, ela supõe, eu acho que ele está com sede, ele quer água. Então, ela dá água a ele. O que é que acontece aí? 2 turnos de fala, não é? Pergunta e resposta, não é? Não é?
usando a terminologia da linguística, né? A criança pede algo, ou seja, ela pergunta algo e a mãe responde, tá certo? Então, só há dois turnos de fala, pergunta e resposta. Isso não tem uma sequência, uma seriação. Então, o que é que Lacan vai dizer? É preciso que haja pergunta e resposta, mas que essa pergunta e resposta tenha uma sequência, não é? Uma interação que continua a existir. Então, para que haja entrada no simbólico, esse cuidador precisa, de alguma forma, com a participação da criança, é claro, produzir e co-construir com ela essa seriação, tá? Que é o que não acontece com essa criança. Se vocês observaram bem, a mãe fala da criança, mas não fala com ela, não é? Ela chega no consultório, ela senta na sala de espera, não é? E quando eu vou pegar a criança, a mãe começa a dizer: ele está assim, assado, 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 assado. Na maior parte das vezes, ou na grande maior parte das vezes, se queixando da criança. Então, ela fala da criança, mas não fala com a criança, a não ser para dizer: não faça isso, não é? Coisas desse tipo. Hum. Ô, Mariana, não sei. Silvia, nesse diálogo daí, ele pede água, ela não entende. Ela não entende. Depois ela supõe que seja água, dá água para ele. Ele bebe. Qual seria? Parece que ficou aí, essa série ficou incompleta. Pede água, não entendo, acabo por entender. Dou água para a criança. Qual seria o próximo passo? Confirmar com ele se era isso mesmo que ele queria? Os passos seriam: o que é que você está querendo, meu filho? Dessa época ele é bebê ainda. O que Uhum, foi? Por que você está chorando? O que é que você quer? Você está com fome? Você está com sede? Ah, era a sede que você tinha, não era? Ah, mamãe acertou, tá? hum. Então, aí existe uma sequência de turnos de fala construídos a partir de um gesto do bebê, não é? Ele chora, provavelmente antes de chorar ele já tinha expressado alguma coisa através dos movimentos corporais, através de gestos, né? Então Hum. isso não ocorre. Então, é o que se chama pergunta-resposta, um par adjacente de turnos de fala sem continuidade, que não tem o objetivo interacional. Operacional, certo. Ela faz, inclusive, os turnos dela, ela diz cria os turnos para ele. Não é nessa fala Não, dela, ela ela não cria cria turnos. turnos, ela não cria turnos para ele. Não, esse que você disse, esse que você acabou de dizer. O que é que você quer, meu filho? Aí, você quer água? Aí ele diz que sim, aí ela vai dizer, sim, você. Isso seria, isso seria, isso seria o que deveria acontecer. Sim, mas é isso que eu estou E dizendo, não pelo é o que seu. acontece. Não é o que acontece. Ah, ela, não, ela cria turnos de fala. O que é que você quer, meu filho? Aí ela diz assim: você quer água? Ele bebe água. Ah, sim, era isso que você queria, beber água. Então, isso daí está bem agora, passou a série. Então, tudo isso daí eu vejo como uma série. Mas a primeiro exemplo que você deu, como ela age no dia a dia, não tem. É como se ela pouco se interessasse em criar esse turno de fala para mostrar para ele, olha, eu compreendo a sua necessidade de beber água, você tem sede. E ela não faz isso. É pay buff. E Ah, você está com sede? Toma água, pronto. Uhum, eu entendi. Quer dizer, É,
Fala, Cláudia. Eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida. Hoje, Bonito tem fono, está sendo acompanhado pela fono, Silvia, ou a desenvoltura dele já foi só com esse acompanhamento e algumas orientações de sua parte? E, Cláudia, até hoje a criança está sem acompanhamento fonoaudiológico, apesar de, no dado momento, nós termos oferecido um lugar onde a criança poderia ser acompanhada. É. Ai, ai. Mas ele apresenta uma conversa seguida, não é assim? Bem Apresenta, melhor, não é isso? sim, e sim, mas do ponto de vista articulatório, não é? Ele tem muitos problemas. Hum, Obrigada. é parada É indigesta. porque hoje foi bem Silvia esclareceu muito bem, né, o que ela quis apresentar, né? Aí fica só poucas dúvidas, porque foi tão clara a apresentação que a gente fica com poucas dúvidas, como o Maquiné relatou, né? Já não tem as dúvidas que tinha, né? Era Maquiné, foram dissipadas. Não, é o problema de ser muito clara na exposição. Não entra muita conversa. Exatamente. A gente fica assim, é, clareando e sem ter mais o que perguntar, né? Porque já foi tudo Não, muito ser claro, muito muito clara não é o caso. nítido, Tem que né? ter Foi muito bem as zonas elaborado. nebulosas. Obrigada. Mas, apesar de clara, que eu também estava pensando nisso, né? Silvia foi bem clara aqui em todo o trabalho, mas eu fiquei, Silvia, não sei se seria possível falar algo mais assim. Você falou sobre os três registros, e falou assim: falar em manhês, por outro lado, é uma maneira de distanciar-se do que há de real na criança. Eu fiquei assim, porque por mais que a gente estude o manhês, parece que cada vez mais a gente vai escutando de uma maneira diferente. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Eli está falando aí alguma coisa que o microfone está fechado ali. Silvia, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, essa questão, né, do manhês, de se distanciar do real? É, veja, isso é algo que Silvia, só um conversa. minutinho. Eu acho que também a gente já poderia aproveitar essa fala de Lu e no teu texto, naquele tópico que você traz, que vai falar exatamente do manhês e relata na questão das mães quando estão com os bebês em terapia intensiva, nas UTIs, né, cheia de tubos, tal, aquela coisa toda. Então, a minha pergunta seria também próxima ao que Lu está trazendo, né? Como, né, trabalhar com essas mães, né, para que de alguma forma essas palavras encantadas aí possam, desviar desse real, tá? Obrigada. Então, né, Eli e Luana, a capacitação que nós vamos oferecer nos dias 24 e 25 de outubro, né, em parte vai falar sobre isso, né? É, para que uma mãe consiga falar ao bebê, cuidar, vamos dizer, adequadamente do bebê, adequadamente entre aspas, não é? Porque não é bem a palavra, ela precisa ver o seu bebê como algo que vai além do real. E essa construção começa na gravidez, não é? Uma das razões para que haja 9 meses de gestação não é apenas, não é aí, é Silvia falando, é, os 9 meses necessários, não é, para que um bebê, não é, seja gerado, se desenvolva e nasça. Existe também uma razão para isso. É exatamente para que a mãe possa construir um projeto para essa criança
E esse projeto não será construído se essa criança, para ela, for apenas um organismo, algo que foi gerado e está sendo desenvolvido dentro do seu corpo. Não é? Essa criança também precisa ser tecida do ponto de vista da fantasia e do ponto de vista do imaginário. Então, de modo geral, o que a mãe vê, ou percebe, ou sente no bebê durante a gravidez e depois, não é apenas o real do bebê, não é um organismo, não é um corpinho prematuro. O que a mãe vê aí não é somente isso, não é? Ela vê aí o seu bebê, não é? Pensando do lado contrário dessa percepção, é o que acontece com a mãe de Bonito, não é? Ela usa vários abortivos, ela desiste porque vê, alguém diz para ela que o coração da criança continua batendo, ela leva adiante a gravidez, mas com o intuito de entregar a criança para outra pessoa. E quando essa criança nasce, ela não consegue suportá-lo, não consegue olhar para ele, não consegue cuidar dele, não consegue amamentá-lo. Então, o que ela vê aí são duas possibilidades. Uma, a de que só existe aí o bebê real. Dois, esse bebê real é alguém que pode fazer mal a ela, tá? Ela adoeceu assim que a criança nasceu, ela se descabelou quando soube que estava grávida, ela disse: meu mundo caiu, não é? Então, é uma criança que é vista exclusivamente do ponto de vista real, e se há alguma fantasia aí sobre essa criança, é uma fantasia, não é, de morte, não é? Ela não quer essa criança e essa criança acabou com a vida dela. Então, qual é a condição de se falar ao bebê, ou qual é a condição para que uma mãe fale ao bebê, especialmente falar mães? É que esse bebê não seja apenas um bebê real, um objeto real. A primeira coisa, a primeira condição para que uma mãe fale com o bebê é colocá-lo na posição de um possível interlocutor dela, não é? A primeira condição é que ela veja esse bebê como um falante. Se o bebê chora quando nasce ou em outras ocasiões, a mãe vai pensar: se meu bebê está chorando, é porque ele me pede alguma coisa. E esse pedido que ele faz é a mim. Então, são condições, não é, para o exercício da maternidade ou para o exercício dos cuidados maternos dessa criança, Ô, não é? Silvia, Além disso, a atenção àquilo que vem da criança. Meu bebê chora. Esse choro, ou através desse choro, meu bebê está dizendo que tem fome, não é? Meu bebê está sonolento. Eita, meu bebê não quer mais conversar comigo, ele quer dormir, não é? Então, vejam que há do lado da mãe essa condição de elevar a criança a certos estatutos, ou seja, sendo esse estatuto principal a condição de sujeito, quando ainda não há sujeito, não é? E a outra condição é a atenção da mãe às manifestações da criança, não é? E considerar essas manifestações como respostas àquilo que a mãe coloca. uhum. Ô, Silvia, é engraçado Isso que que na eu fala da digo mãe que apareceu, apareceu na fala da mãe, meu mundo caiu, quando ela soube, né, da gravidez, meu mundo caiu. E depois
ela fala de que falta um apoio para o filho, mas se referindo ao pé. Quer dizer, uma continuação do discurso, da visão que ela tem, né? Dessa situação de desequilíbrio total. O mundo caiu e o menino manca, tem um pé menor. Quer dizer, tem uma continuação, esse subterrâneo, esse discurso primeiro dela. Isso. Tudo está entrelaçado. Ai, Jesus. Ô, Silvia, obrigada, viu? Por isso que eu não vou perder a capacitação para escutar bem mais. Vocês também não perderiam, viu, minha gente? Vamos. Não, nem por focada, minha filha. Eli, para quem tiver interesse, Eli colocou, acho que no chat, o link e no Instagram também tem lá, né, as informações. Isso. Quem quiser pode dar uma olhada. Ou então Esse link vai das- diretamente para o site do Niná, e aí lá você tem acesso à pesquisa PREO, tá, pessoal? Inclusive, o texto de Silvia, né, está entre os textos publicados, tá, no site. Pode falar, Lu, era só para esclarecer aqui para o pessoal. E com relação ao link para as inscrições, né, também tem no Instagram tem as informações. E também pode pedir a um da gente aqui, do Niná, que a gente manda para vocês. Alguém mais gostaria de colocar Luana, alguma? Olá, oi Silvia. só um momentinho, Messi. É só para dizer que Sônia Mota está aqui com a gente. E eu perguntaria, Sônia, você tem alguma questão? Eu não consigo falar. Me escutam? Sim. Sim, Sim, sim. Se você tiver uma questão, pode enviar pelo chat também, viu? Messia. Oi Silvia. Eu estou aqui assim, às voltas com as minhas questões em relação aos três registros, né? E aí você deu um esclarecimento tão importante, porque eu tinha essa dúvida de compreensão de se existe a possibilidade de articulação desses três registros, com os três registros, com relação à mãe e bebê, né? Porque com se existe a possibilidade, não no início, mas quando você traz o caso bonito, mas com esse exercício materno, se pode existir, né, a possibilidade dessa articulação dos três registros. Né? Se tem essa possibilidade, se você falar um pouco sobre isso. E também agradecer, porque assim, é um trabalho belíssimo e me tirou muitas dúvidas e com certeza irei para a formação para participar, porque me traz toda uma questão de conhecimento, né? Sobre essa relação mãe-bebê, do mãe-ex. Mas eu queria ver escutar um pouco você essa possibilidade, se existe. Sim, então, é preciso fazer uma diferença, né, Messi? E Sim. essa pergunta que você faz é importante porque ajuda a gente a fazer essa diferença, né? Existe, vamos dizer, a inscrição dos três registros na criança, Uhum. não é? Então, esses três registros, à medida que a construção subjetiva da criança vai se construindo, esses três registros, na própria criança, devem também se inscrever, não é? Mas
A condição para que isso exista na criança, ou seja, o enlaçamento real, simbólico e imaginário na própria criança, na própria subjetividade da criança, a condição prévia é de que essa mãe se dirija ao bebê nesses três registros, tá certo? Então, existe o modo pelo qual a mãe cuida do bebê e esses cuidados vão ser tecidos com a utilização desses três registros, simbólico, imaginário e real, mas há também a construção desses registros psíquicos no próprio bebê ou na própria criança, não é? E aí há uma autora, não é, que vai mostrar isso com muita, vamos dizer, com muita pertinência, não é? Que é Alba Flessler. Ela vai falar dos tempos da infância e ela vai mostrar a primazia de cada um desses registros em cada tempo da infância, não é? Então, desenvolvimento ou primazia do imaginário na construção subjetiva. Então, isso deve se dar em tal ocasião, tá? Até chegar ao momento em que esses três registros estejam enodados, tá? Então, só repetindo um pouco, existe a inscrição dos três registros na criança, não é? Que requer uma passagem por vários tempos da infância, e existe a condição prévia para que isso ocorra, que é o fato de a criança tratar esse bebê, não é? Através desses três registros. Obrigada, Silvia, pelo esclarecimento. Muito Silvia, importante. Quem também, só um momentinho, quem também faz um Tem uma trabalho pergunta muito de bom Sônia, tá, sobre Silvia? isso. Só para a gente não deixar passar, tá bom? Tem uma pergunta de Sônia aqui no chat, mas pode falar, fala. Tá. é, Sônia colocou, fiquei com questões sobre a função paterna em função, no caso bonito. Se a criança não faz falta à mãe real dela, quem está exercendo o grande outro primordial? Certo. Então, Sônia, existe alguém que pode estar fazendo essa função de grande outro primordial para bonito, que é uma tia da criança, tá? Essa tia que cuidou da criança junto com a mãe, né? Mãe da tia, né? Ou seja, avó de Diana, essa tia sempre se dedicou muito à criança, tá certo? Tanto que a criança até hoje se refere a essa tia com muito carinho, né? Titia, aí diz o nome dela, não é? E isso me faz lembrar algo que a mãe me disse muito recentemente. Ela existe muita instabilidade na rotina de Bonito, ora ele está com a avó, ora com a tia, ora com a mãe, ora na escola. Mas a tia precisou, há pouco tempo, começar a trabalhar. Antes ela não trabalhava, ela recebia um benefício. E pelo fato de estar trabalhando atualmente, ela não pode ficar com Bonito durante o dia, não é? Depois que ele sai da escola. Mas o que é que acontece? Bonito dorme com ela. E o que é que a mãe disse recentemente? Ela, quer dizer, a tia de Bonito, não consegue dormir sem ele. E diz, mas ele também não consegue dormir sem ela. Tá? Então, todas as noites,
Bonito é levado para dormir na casa da tia, tá certo? Então é possível que esse grande outro primordial tenha sido exercido, não de uma forma, como é que a gente diria, constante, ou da forma esperada, mas de alguma forma ela tem um papel, não é, de cuidador principal dessa criança. Sim. Então, é uma pessoa que tem uma história bem interessante, é uma pessoa que teve uma bebezinha natimorta, né? Uma história assim muito triste, também muito confusa do ponto de vista das relações afetivas e que de alguma forma, não é, se ocupa de Bonito, talvez como uma forma de ser mãe, não é? Já que não pôde ser mãe da criança que ela perdeu. Eu acho que isso responde já também, né, o comentário seguinte de Sônia Silvia, que eu não tinha visto. Ela colocou assim: estou trabalhando a função do amor na estrutura do sujeito. E se não faz falta, como fica essa condição? Pois é, me parece que para essa tia ele faz falta, não Uhum, é? Quando a mãe diz ela não dorme sem ele e ele não dorme sem ela, essa criança faz falta a ela. uhum. Mas é muito bom saber que você está estudando a função do amor, não é? Eu tenho me perguntado também, afinal, o que é o amor para a psicanálise? Uhum. Posso falar, Luana? Pode sim, Sônia. Então, Silvia, querida, no seminário 20, vou fazer uma citação, que eu estou aqui com o meu trabalho na frente. Lacan, para o homem, a menos que haja inscrição da falta, isto é, o falo simbólico, não existe possibilidade para que haja o amor. Seminário 20. E na fala do Lacan, 1976, nas conferências norte-americanas, ele solta, de repente, um indicador que foi onde me despertou muito procurar mais sobre a função do amor. Ele fala: a psicose é uma falha no que concerne à realização disso que se chama o amor. Então, eu junto essas duas falas, momentos diferentes do Lacan, isso me instigou muito a pesquisar mais, inclusive o amor de transferência, ou para além do amor de transferência, que geralmente é falado em relação ao amor do paciente, né, pela suposição de saber, mas eu penso que há também função de amor na ocupação do lugar do analista. É uma coisa que estou aqui a trabalhar e a pesquisar. Geralmente a gente vê só pelo lado, né, do amor transferencial do paciente, mas eu penso que a ocupação do lugar do analista, nesses casos, principalmente esses de sujeitos inconstituídos ou com grandes impasses na Constituição, eu temo que o amor para o lado do analista acabe entrando na constituição do sujeito. Eu digo eu temo porque a gente foi treinado a funcionar de um outro jeito, né? Mas supondo que se pudermos instrumentalizar isso melhor, talvez a gente tenha mais instrumentos clínicos importantes nos casos muito graves. Uhum. Tudo bem, ótimo. Certo. São questões bem complexas essas que você levanta, Sônia mas muito Mota, boas ao mesmo tempo. Sônia Veja, Mota, Obrigada, gente. Obrigada, Sônia Silvia. Mota, Sônia Mota, dê Oi. notícia
esse seu trabalho, esse desenvolvimento. Deixe aqui com a gente um contato para saber dos seus trabalhos, porque uma vez eu lhe assisti no Rio de Janeiro, faz tempo. Achei maravilhosa a sua intervenção. E você é uma pessoa que não está muito nesse circuito, mas que tem muita coisa importante para dizer. Deixe, de alguma forma, Claro, seu contato, viu? Para a gente. claro, Magné, muito obrigada. Sim, coloco sim, boto meu e-mail, meu telefone para Pode, nos por favor. disponibilizarmos mais. Foi a É, Cláudia que me passou o link desse encontro de vocês e eu estou entrando aqui meio de gaiata aqui na história, muito bem recebido. pelo tema e pela Silvia, obviamente, mas podemos fazer contatos mais de perto, mais de pertinho, certamente. Por favor, eu agradeço. Obrigada. É, veja, Sônia, pensando em Bonito e na mãe dele, Diana, não é? E pensando em como ela recebeu a notícia de que estava grávida, ela disse: Meu mundo caiu. Pensando em como ela recepcionou, não recepcionou esse bebê quando ele nasceu, pensando no desejo dela de dar essa criança, não é? Quando ele nascesse, a gente pode supor que aí não havia falta nessa mãe. Pelo menos não existia falta de bebê ou falta de um bebê. Sim, parece que você Logo, falou que a falta está direcionada mais à falta dela como um sujeito em busca de realizações mais do feminino sexual dela, não desse outro feminino do buraco da falta, não? isso. Então, a gente pode supor que, não havendo a falta de um bebê, não existiria amor por esse bebê. Por outro Uhum. lado, por outro lado, eu gosto muito, naquilo que se refere ao amor, eu gosto muito de Freud, né, e de uma passagem em que ele diz uma frase que eu considero ser uma das mais bonitas, não é, do que ele formulou. Ele diz: é a mãe que ensina a criança a amar, não é? E aí, nesse amor, não, ele não está falando apenas do amor puro, mas está falando também do amor sexual, não é? Sim. Então, é a mãe que ensina a criança a amar. Bem, o amor, então, não é, vamos dizer, aquilo que se pode construir em termos de um sentimento amoroso, viria dessa experiência inicial entre mãe e bebê, ou entre bebê e grande outro primordial, tá? Agora, com relação ao que Lacan diz, é, é nessa relação que você levanta entre amor e psicose, não é? Eu preciso pensar Na mais. verdade, ele que levanta, né, Silvia? E me surpreendeu muitíssimo, né, essa colocação de súbito, 1976, quando ele está nos Estados É, Unidos, ele faz essa colocação. é. Agora, se você pensar, não é, que diferentemente das mães que colocam a criança no lugar desse que vem cobrir uma falta ou encobrir uma falta, não é? A mãe psicótica, não é? Aliás, a mãe que talvez, é uma questão a pensar com muito cuidado. A mãe que, de alguma forma, levou a criança a uma psicose, não é? É justamente a mãe que amou demais, não é? O que é a mãe que amou demais? É aquela mãe que, se inicialmente ela coloca o bebê no lugar do objeto fálico que falta, no momento seguinte ela precisa liberar
essa criança desse lugar, não é? Então, as mães que não conseguem fazer essa separação, a gente pode dizer que é uma mãe que ama demais, Sim, metaforicamente, claro. sim, 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 sim. E, Silvia, é muito importante também salientar que essa mãe leva Bonito a você, de alguma forma. Ela aceita ser o veículo, entre o filho e você, e ela mantém isso. Isso é muito surpreendente, porque ela não aceita nenhuma outra indicação, nenhum outro, não é? Isso fala de um laço muito, muito constitutivo. Me passa assim que ela é atravessada pela transferência que tem com você, além da transferência que o Bonito tem, obviamente, com você, ela tem alguma coisa porque sustentar uma criança levando a um analista, né, com toda essa sorte de más condições, né, não são favoráveis, mas ela se mantém. E eu acho que isso faz Bonito falar, porque Bonito está falante, incrivelmente falante. Eu acho que passa por aí, É, Silvia, alguma coisa de um amor transferencial com você da parte dessa mãe, o que é muito interessante, porque aí não é aquele amor erógeno que a gente está supondo que é o grande interesse dela, ela tem condição de um outro tipo de amor. E isso deve fazer função para o Bonito estar falante, porque ele está bem falante. Nossa, o que ele respondeu a você foi assim, brilhante, não para uma criança pequenina ainda, ele é bem pequeno ainda, né? é, é, verdade. E é muito interessante para a gente pensar, né? Não como perguntaram assim do pai-pai, o pai-pai, aquele pai-pai, né? Mas a gente pensar na função paterna que está sendo exercida de alguma forma até pela essa manutenção, não é, que a gente vê da análise dessa criança. Isso é um indício muito importante de que tem algo de função paterna, porque senão arranca rápido, né, que é mais comum, né? Mal chega já está indo. Silvia, João Lino colocou um comentário aqui, ele colocou assim, um seminário muito rico, apesar de não atender crianças, fico pensando nos bonitos dos adultos que recebemos nas clínicas. Muito bom. Exato, João. Era isso que Freud fazia, né? Bom, podemos finalizar. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Foi muito importante a participação de cada um, em especial a Sônia, né, que esteve presente aqui nesse seminário. Que bom que Cláudia lhe mandou o link, né, que você possa estar aqui nos próximos com a gente. Em novembro, né, mês que vem, teremos outro encontro, que será com a Elisângela e Cristina, Cristina, Cristina Abreu. Qual é a data ali? dia 8, Lu, Dia 8 de 8 de novembro. novembro. Vai ser nesse mesmo horário, né? A gente pode estar enviando o link, pedir para a Cláudia enviar, ou Silvia pode estar enviando para você, viu? Será muito bem-vinda, todos serão muito bem-vindos, né? Eli, você já sabe o título? Ainda não, né? É pedir muito, né, amiga? Mas com certeza será muito bom, tanto quanto esse, tá bom, minha gente? Então, gostaríamos de agradecer, né? Agradecer a Silvia, agradecer a Eli, né? Porque Eli sempre está nos bastidores aqui, contribuindo, ajudando. E todos vocês. A gente espera. Eu queria aproveitar e mês passado a gente falou um pouquinho sobre isso e eu vi a Aninha aqui. Me lembrei da jornada, minha gente, a jornada Freud-Lacaniana,
né, que vai acontecer nos dias 7 e 8, né, Aninha, de novembro. Eita, já no mesmo dia do seminário, ó. Vamos ver como é que a gente faz. Onde vocês podem estar se inscrevendo, né, para apresentar trabalho. A gente vai tem um Instagram que a gente fez agora, é Jornada Freud Lacaniana, e eu acho que tem o ano 2025. Né? Quem quiser mais informações também pode falar com um da gente, que a gente vai passando, né, informações adicionais. E relembrar, né, a capacitação do PREO, que vai ser dia 24 e 25, agora de outubro. Certo? Vocês serão muito bem-vindos em todas as atividades. Tá bom? Obrigada, bom final de semana.